Então tá, aqui a gente tem 3 tipos de pistão. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre formatos e por que eles são feitos dessa forma. A gente tem o pistão côncavo, o pistão plano e o pistão convexo. Então aqui a gente tem um exemplo do pistão da Alfa Romeo, né? Que eu já tinha trazido anteriormente. E aqui a gente tem outro pistão, tá? Eles são um pouco diferentes. Esse pistão aqui, ele é um pistão de Volkswagen Gol, tá? 1.8. 93, esse carro é meu, inclusive, a álcool. Qual que é a grande diferença que a gente consegue ver aqui, né? Esse pistão aqui, ele tem uma cava, né? Ele tem um volume dentro da sua cabeça, né? Esse aqui, ele é um pistão plano, tá? Além disso, a gente poderia ter aqui em cima algum ressalto para se projetando para fora da face do pistão. Também é uma possibilidade, tá? Cada um desses tipos de pistões, eles têm um motivo para serem dessa forma. Então, sempre que você vai aplicar um pistão em um carro, é bom você checar, né, se a aplicação é correta. Se você pegar o pistão do AP gasolina, com certeza vai ser um formato diferente, né? Inclusive, tem diferença entre o gasolina flex e o gasolina normal, entre o motor flex, o motor gasolina e o motor a álcool, tá? São pistões diferentes. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com a aplicação, certo? Mas tá, por que existem esses 3 tipos de pistão? As montadoras fazem essas alterações, elas fazem pistões diferentes para aplicações diferentes, buscando alterar a taxa de compressão do motor, tá? Vamos dar uma olhada no slide. A gente tem os 3 tipos de pistão, né? Então, a gente consegue ver que o côncavo ele ocupa menos espaço, o plano ele não tem nenhuma projeção, né? Ele vai até o fim, e o convexo ele ocupa mais um espacinho para cima, tá? Se a gente der uma olhada em como funcionaria uma câmara de combustão de um motor, ficaria mais ou menos dessa forma. Então, aqui a gente consegue ver, né, com o pistão todo para baixo, a gente tem 300 centímetros cúbicos, certo? Esse pistão aqui eu estou exemplificando como se ele fosse reto e ele não ocupasse nenhum volume acima da câmara de combustão, tá? E se ele tivesse todo para cima, né, aqui ele está em PMI, ponto morto inferior, e se ele tivesse em ponto morto superior, o que sobra da câmara de combustão seria, por exemplo, 30 centímetros cúbicos. E o que acontece, né? O que é a taxa de compressão? Por que as montadoras... O que é esse valor? O valor é os 300 centímetros cúbicos dividido pelos 30 centímetros cúbicos. Então, esse motor aqui, ele possui uma taxa de compressão de 10:1, tá? E o que a montadora pode fazer se ela quiser aumentar a taxa de compressão, né? Elevar a taxa de compressão? Ela pode, por exemplo, colocar um ressalto na cabeça do pistão, fazendo com que esse ressalto ocupe 5 centímetros cúbicos, tá? O que isso vai trazer para o motor, tá? Inicialmente, isso, em geral, tá? Em regra geral, uma maior taxa de compressão, ela aumenta a eficiência do motor em gerar potência, torque e eficiência até no consumo de combustível. Tá, Der, mas então eu posso pegar e montar meu motor com a taxa maior possível, que vai ficar sempre melhor, né? Porque quanto mais taxa, melhor, mais eficiente é o motor. Na verdade, não, tá? Isso é limitado principalmente pelos fenômenos de detonação e pré-ignição. Então, eles aumentam a taxa o tanto que eles conseguem, de uma forma modificando o pistão, a câmara de combustão, sempre buscando o maior número que eles conseguem, que ainda não aconteça nem pré-ignição e nem detonação, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem 295, né, que é o mesmo motor, a gente só mudou o pistão, 295 centímetros cúbicos, porque tem um ressaltinho lá no pistão ocupando 5 centímetros cúbicos. Só que isso é uma pequena diferença, né? Só que lá na câmara de combustão, com o pistão todo para cima em PMS, a gente tem 25 centímetros cúbicos agora. O que significa isso, né? Se a gente pegar os 295 centímetros cúbicos e dividir por 25 centímetros cúbicos, a gente vai ter uma taxa de compressão de 11,8 para 1, tá? Então significa que daqui para do PMI para o PMS, né, a quantidade que foi comprimida, aquela mistura que entrou para dentro do cilindro para baixo até lá em cima, foi comprimido 11,8 vezes. Uma dúvida que surge bastante nesse assunto aqui é que o pessoal às vezes confunde a taxa de compressão com a pressão de compressão, tá? As duas são importantes, só que elas não têm muita relação uma com a outra. A taxa de compressão é quantas vezes o volume, né, que eu falei, né, o volume do pistão até lá embaixo com o pistão até aqui em cima,
foi comprimido, né? Então, ela é um valor que ele não tem unidade, ele é uma taxa quantas vezes foi comprimido. A pressão de compressão é algo que você consegue medir no motor, né? Você vai medir a saúde do motor. Então, você, por exemplo, tira a vela desse motor aqui, bota o manômetro, você vai girar o carro lá, vai girar o motor do carro e ver quanto que ele está comprimindo. Você vai dar um valor de pressão. O que uma afeta na outra, né? A taxa de compressão, ela afeta na pressão de compressão. Então, se você pegar dois motores iguais, se você pegar um AP, né, motor AP da Volkswagen a gasolina e o motor AP da Volkswagen a álcool, com certeza o álcool que possui uma taxa de compressão maior, ele vai gerar uma pressão de compressão maior. Só que eu não consigo comparar, por exemplo, a pressão de compressão de um motor AP com de um motor GM ou com o motor de um K3 cilindros, tá? E não quer dizer que o valor do K3 cilindros que tem uma taxa de compressão mais alta vai ser mais alto ou mais baixo que o AP. Você não pode comparar isso entre motores diferentes, tá? Dentro de um mesmo motor, se você tiver uma versão daquele motor que tem uma taxa de compressão maior, ele vai gerar uma pressão de compressão maior. Beleza, pessoal? Então, a taxa de compressão é mais ou menos essa a ideia. Além do mais, existem algumas outras características que a gente tem na cabeça do pistão que as montadoras utilizam para diversos objetivos diferentes, tá? Lá no canto a gente tem o desenho a foto de um pistão de um motor Firefly da Fiat, tá? Esse motor, ele tem um desenho com umas cavas de válvulas e ele tem uma pequena cava, tá? Para que serve isso, tá? Por que eles usam esse desenho na cabeça do pistão? Não é, além de acomodar as válvulas durante o funcionamento do motor, tá? Ele também serve para, em conjunto com o cabeçote, a gente conseguir deslocar e misturar aquela mistura de uma forma eficiente para que a gente consiga ter a maior taxa de compressão possível e ter o motor mais eficiente possível, tá? Então, as montadoras elas utilizam isso em diversas estratégias. O pistão do lado de cá, né, esse pistão aqui, ele é um pistão de um THP, se eu não me engano, tá? E ele tem esse desenho no meio e ele tem uma utilidade também, tá? Esse motor THP, ele é um motor que é um motor de injeção direta gasolina, né? Então, ele é um motor GDI, tá? Por que as montadoras utilizam isso nos motores GDI? Essa estratégia, ela serve, né, esse desenho na cabeça do pistão, serve para colocar a mistura que vai ser formada, né, no caso do GDI, se vocês lembram bem, né, o motor de injeção indireta, os bicos injetores ficam lá no coletor, né, eles ficam bem longe da câmara de combustão. No GDI, ele fica dentro da câmara de combustão, né, então ele vai injetar o combustível direto lá dentro. Então, nesse pistão aqui, esse desenho, ele serve para, dependendo da estratégia de injeção da central, que a mistura de ar combustível, além de ser misturada, ela seja ao máximo aproximada da vela para a gente ter uma melhor queima e a gente conseguir trabalhar com misturas de combustível bem pobres, tá? Então, ele tem a sua utilidade lá e ele serve para que o motor fique mais eficiente. Então, a gente tem algumas particularidades relacionadas ao desenho da cabeça do pistão.